Em continuidade ao nosso desafio, nós estamos lendo o livro de Provérbios. Hoje é o capítulo 8, a excelência da sabedoria. E nós vamos continuar mais este dia desse lindo desafio. Então vamos lá. Se nós analisarmos a sabedoria em si, nós podemos perceber que ela é o resultado de ações que tomamos, tá certo? Então, ela é um fruto, podemos considerar como um fruto a sabedoria. E se é um fruto, é porque houve uma semeadura, uma planta que foi cuidada, regada, podada, para depois nós podermos desfrutar do resultado em si, que é o fruto, não é mesmo? Nós, muitas vezes, queremos o fruto da sabedoria, esse resultado dela, as riquezas, a honra e tudo que a sabedoria pode dar. Mas, muitas vezes, nós queremos a sabedoria sem buscarmos, sem estudarmos, procurar ter um relacionamento com Deus, nos aprofundarmos a conhecer e entender a palavra de Deus. E o que é certo? Que só em Jesus nós temos a solução para a nossa alma. A sabedoria que nós precisamos, ela vem de Deus. Então, qual é a solução? Colocar Jesus no seu devido lugar. Decidir escolher a melhor parte. Quanto mais profunda for a nossa raiz em Cristo, mais saboroso será o fruto em nossa vida. E que fruto é esse? Nós podemos olhar o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas. Tem 9 aspectos. Então, a nossa vida dará fruto em todas as nossas áreas. Esse fruto é melhor do que ouro, melhor do que prata, que diz a palavra. Nesses dias que nós estamos neste desafio, o Espírito Santo está trabalhando em nosso coração. Então, confie no Senhor e não fique somente com o seu entendimento das coisas. Nós podemos perceber que o conhecimento, ele é fácil até da gente adquirir. Mas para a sabedoria, nós precisamos demandar tempo, dedicação, persistência, procurar. Quantos cursos você já fez ao longo da sua vida? Na verdade, a maioria deles, no final, tem uma prova para que você possa medir o seu conhecimento, não é mesmo? Diferente da sabedoria, porque ele está mais ligado, a sabedoria está mais ligada à nossa atitude, ao nosso amadurecimento, à nossa percepção para aprender os conselhos de Deus e usá-los em nossas decisões e em nossa vida. Nós já passamos por 7 capítulos e eu gostaria muito de saber, nesses dias, qual o dia que mais falou com você, ou até o que você aprendeu nos dias que já passamos. Achou algum tesouro escondido que antes estava desapercebido para você? Alguma atitude que você percebeu que você precisaria corrigir a sua rota para adquirir a sabedoria? Qual capítulo te falou mais ao coração? Quando você estiver estudando este capítulo hoje, meditando nele, aproveite em seu momento de oração, peça sabedoria ao Senhor para aprender e praticar as ações das lições que você tem aprendido neste desafio. E eu quero ler com vocês o versículo 13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Aqui já tem muito para a gente refletir, não é mesmo? Através desse versículo, eu posso comparar as minhas atitudes à luz da revelação dele. Aí eu entendo que eu tenho que aprender a odiar o mal, pois esse é o verdadeiro temor do Senhor. Então, fica essa dica para vocês. E nós continuamos, mas não deixa de dar o seu like, sabe? A gente sabe que o YouTube, ele tem os algoritmos, e quanto mais like, ele vai entender
que essa mensagem, ela é boa para mais pessoas. E ele mesmo começa a girar e começa a mandar para as pessoas. Vamos divulgar, vamos espalhar a palavra a tempo e a fora de tempo. Amém? E não esquece, vai, quebra essa timidez e começa a responder para mim aqui, depois, abaixo mesmo, nos comentários, tudo isso que eu perguntei para vocês hoje. E nós continuamos o nosso desafio. Até o próximo capítulo. Provérbios capítulo 8. A excelência da sabedoria. Não clama porventura sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Ouve, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta e nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. A eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver os abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, ali eu estava. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando afirmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peça contra mim, violenta a própria alma. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte.